Prepare-se para uma jornada serena por um dos mistérios mais fascinantes do cosmos. Neste vídeo, vamos explorar os buracos negros, essas entidades invisíveis que desafiam as leis da física e capturam nossa imaginação. Desde as primeiras ideias sobre estrelas tão densas que nem a luz poderia escapar, até as teorias mais modernas sobre a curvatura do espaço-tempo, tudo será revelado com calma e clareza. Vamos viajar no tempo e no espaço, conhecendo as mentes brilhantes que ousaram imaginar o impossível. E enquanto você relaxa, cada detalhe vai te aproximar da vastidão silenciosa do universo. O que acontece dentro de um buraco negro? Será que eles são portais, prisões ou sementes de novos universos? Respire fundo, deite-se confortavelmente. A ciência hoje será sua companhia para adormecer com os olhos voltados para as estrelas. Seja bem-vindo ao silêncio profundo dos buracos negros. Muito antes de termos telescópios modernos ou imagens detalhadas do universo, a mente humana já tentava imaginar o que poderia existir nas regiões mais extremas do cosmos. Ainda no século XVIII, o físico inglês John Michell propôs uma ideia revolucionária para a época. Uma estrela tão massiva que nem mesmo a luz conseguiria escapar de sua gravidade. Isso significava que tal objeto seria completamente invisível. Era uma hipótese puramente teórica, baseada nas leis de Newton. Ainda assim, mesmo sem evidências, a semente de algo maior havia sido plantada. Na mesma época, o matemático francês Pierre-Simon Laplace chegou a conclusões semelhantes de forma independente. Ele também cogitou a existência de corpos escuros no universo, que seriam invisíveis por conta de sua força gravitacional imensa. Essas ideias, no entanto, foram vistas apenas como curiosidades matemáticas. A física da época ainda não tinha ferramentas suficientes para levá-las adiante. O conceito de espaço-tempo, por exemplo, sequer existia. Mas essas reflexões, aparentemente simples, abriram caminho para uma nova era do pensamento científico. Foi apenas no início do século XX que essa visão começou a ganhar corpo, com a publicação da Teoria da Relatividade Geral por Albert Einstein em 1915, a gravidade passou a ser compreendida de forma completamente nova. Em vez de uma força invisível agindo à distância, ela passou a ser entendida como a curvatura do próprio tecido do espaço-tempo. Objetos massivos, como estrelas, deformam esse tecido. E é essa deformação que guia o movimento dos corpos celestes. Essa nova maneira de entender o universo abriu portas para possibilidades ainda mais ousadas. Em 1916, o físico alemão Karl Schwarzschild encontrou uma solução exata para as equações de Einstein. Essa solução descrevia o campo gravitacional ao redor de uma massa esférica e simétrica. O mais surpreendente é que ela previa a existência de um ponto em que o espaço e o tempo se tornariam irreversivelmente curvados. Era o que mais tarde seria chamado de buraco negro. Na época, nem mesmo Einstein acreditava que tal objeto pudesse existir de fato. Para ele, os buracos negros eram apenas uma consequência matemática, sem aplicação real no universo. A ideia ainda parecia absurda, um local onde a gravidade seria tão intensa que nem a luz escaparia. Mas com o tempo, os físicos começaram a perceber que o cosmos talvez fosse mais extremo do que se imaginava, e que aquelas antigas ideias do século XVIII poderiam sim ter correspondência na realidade. O nome buraco negro só viria décadas depois, nos anos 1960, graças ao físico John Wheeler. Até então, esses objetos eram chamados de estrelas colapsadas, ou singularidades gravitacionais. O novo nome, simples e marcante, ajudou a popularizar o conceito e a despertar o interesse do público. Afinal, quem não se sentiria intrigado por um buraco invisível no espaço que engole tudo ao seu redor?
A ciência, mais uma vez, tocava o imaginário coletivo. Mesmo com a nova terminologia e crescente interesse, restavam muitas dúvidas. Como esses objetos se formavam? Seriam realmente invisíveis? Existiriam em grande número no universo? Ou seriam raridades cósmicas? Essas perguntas impulsionaram décadas de pesquisa, tanto teórica quanto observacional. Era preciso estudar melhor o comportamento das estrelas, da luz e da gravidade em condições extremas. E para isso, a astrofísica teria que evoluir ainda mais. Com o tempo, descobriu-se que buracos negros não eram apenas uma excentricidade matemática. Eles eram o destino natural de estrelas muito massivas ao final de suas vidas. Quando uma estrela gigantesca consome todo o seu combustível, ela colapsa sob sua própria gravidade. Se a massa for grande o suficiente, nem a pressão dos átomos consegue conter o colapso. Surge então uma singularidade, envolta por um limite invisível, chamado horizonte de eventos. A confirmação indireta da existência de buracos negros começou a surgir com o avanço da astronomia. Estrelas orbitando algo invisível, emissão de raios-x intensos vindos de pontos específicos do espaço, e mais tarde, até ondas gravitacionais. Tudo isso reforçava a hipótese de que buracos negros não apenas existiam, mas eram elementos fundamentais da estrutura do universo. O que antes era especulação se tornava evidência concreta. Assim, do pensamento de dois homens do século XVIII até as grandes colaborações científicas do século XXI, a ideia de buracos negros percorreu um longo caminho. Uma trajetória que uniu filosofia, matemática, física e observação do céu. Hoje, ao olharmos para o centro de galáxias ou para os ecos distantes de colisões cósmicas, sabemos que essas entidades estão lá. Misteriosas, silenciosas e fundamentais para a dança cósmica que sustenta o universo. A revolução de Einstein e a curvatura do espaço-tempo. A compreensão da gravidade passou por uma transformação radical com Albert Einstein. Em 1915, ele apresentou ao mundo a teoria da relatividade geral, um marco na história da ciência. Nessa nova abordagem, a gravidade deixava de ser vista como uma força invisível entre massas. Em vez disso, ela passou a ser entendida como o efeito da curvatura do espaço-tempo. A presença de massa e energia deforma esse tecido cósmico, influenciando o movimento dos corpos. Era uma forma totalmente nova de pensar o universo. Einstein propôs que o espaço e o tempo não eram diferentes, mas sim partes de um ser, o espaço-tempo. Imagine uma folha de borracha esticada. Ao colocar uma bola pesada sobre ela, a superfície se curva. Agora, se outra bola menor for colocada próxima, ela rola em direção à maior. Não porque exista uma força invisível, mas porque a superfície está inclinada. Da mesma forma, os planetas seguem órbitas ao redor do Sol por conta da curvatura do espaço-tempo, e não por atração à distância. Essa teoria explicava com precisão fenômenos que a física newtoniana não conseguia. Um exemplo famoso foi o desvio da luz das estrelas ao passar próximo ao Sol, observado durante um eclipse em 1919. A luz, que deveria seguir uma linha reta, se curvava levemente devido à gravidade solar. Era a comprovação de que até a luz era afetada pela curvatura do espaço-tempo. Essa descoberta não apenas validava a teoria, como também mostrava o quanto ela era revolucionária. Com essa nova visão, tornou-se possível entender fenômenos mais extremos do universo. Ao resolver suas equações, Einstein percebeu que, em determinadas condições, a curvatura do espaço-tempo poderia ser infinita. No entanto, ele mesmo hesitou em aceitar as implicações mais radicais de sua teoria. A ideia de uma região do espaço onde o tempo pararia e a densidade seria infinita ainda parecia absurda. Foi preciso o trabalho de outros físicos para levar essas soluções mais a sério. Karl Schwarzschild,
foi o primeiro a aplicar as equações de Einstein a um caso real, o campo gravitacional ao redor de uma esfera massiva. Sua solução previa um ponto de não retorno, o chamado raio de Schwarzschild. Qualquer coisa que cruzasse esse limite estaria condenada a cair para sempre em direção ao centro do objeto. Essa região foi o embrião conceitual do que hoje chamamos de horizonte de eventos. Estava plantada, de forma matemática, a ideia dos buracos negros. Ao longo do século XX, outros físicos continuaram explorando essas possibilidades. As equações da relatividade geral começaram a revelar comportamentos inesperados. Em regiões com densidade e gravidade extremas, como no final da vida de certas estrelas, o colapso gravitacional parecia inevitável. Nada conseguiria impedir que a matéria se comprimisse além de qualquer limite. A curvatura do espaço-tempo se tornava tão intensa que criava uma singularidade, um ponto onde as leis conhecidas da física deixavam de funcionar. Essa singularidade, cercada pelo horizonte de eventos, passou a ser o centro de intensos debates. Como poderia o tempo parar? O que aconteceria com a informação que caísse ali? O espaço-tempo parecia rasgar-se em si mesmo, revelando os limites do nosso entendimento. A relatividade geral oferecia as ferramentas matemáticas para descrever essa situação, mas não explicava o que realmente acontecia dentro da singularidade. Era como chegar à borda de um mapa e encontrar um aviso. Daqui em diante, terra desconhecida. A importância dessa nova teoria ia além dos buracos negros. Ela redefiniu como vemos o próprio universo, a expansão do cosmos, as lentes gravitacionais, os relógios em satélites GPS. Tudo isso se tornou compreensível sob a ótica da relatividade. A curvatura do espaço-tempo não era apenas uma ideia abstrata. Ela tinha efeitos reais, mensuráveis e profundos sobre nossa realidade cotidiana e sobre a estrutura do cosmos. Com o tempo, tornou-se evidente que a teoria de Einstein era uma das mais bem-sucedidas já criadas. Ela previu fenômenos que seriam confirmados apenas décadas depois, como as ondas gravitacionais. Mas ela também deixou perguntas em aberto, especialmente sobre o comportamento da matéria e da informação em regiões extremas. O encontro entre a relatividade geral e a mecânica quântica, por exemplo, ainda é um dos maiores desafios da ciência moderna. Einstein, mesmo sem aceitar completamente os buracos negros, deu à humanidade as ferramentas para descobri-los. Sua teoria abriu os olhos da ciência para uma realidade mais profunda, onde o espaço se curva, o tempo desacelera e a gravidade molda tudo ao nosso redor. O universo, a partir dali, deixou de ser um palco passivo para se tornar um ator dinâmico, em constante movimento, tensão e transformação. E os buracos negros seriam os protagonistas mais extremos dessa nova cosmologia. A equação de Schwarzschild e o primeiro buraco negro matemático. Durante a Primeira Guerra Mundial, em meio ao caos do fronte, o físico e astrônomo alemão Karl Schwarzschild encontrou tempo para resolver uma das equações mais complexas já propostas, a equação de campo da relatividade geral de Einstein. Ele buscava descrever como a gravidade se comportaria ao redor de uma massa esférica parada, sem rotação. Para a surpresa de todos, inclusive do próprio Einstein, Schwarzschild encontrou uma solução exata. Essa solução se tornaria uma das pedras fundamentais da astrofísica moderna. Ela descrevia um espaço-tempo curvado de forma extrema em torno de uma massa. A solução revelava algo curioso. Existia um ponto onde as equações quebravam, uma espécie de parede matemática no espaço-tempo. Esse ponto passou a ser conhecido como o raio de Schwarzschild. Se um objeto fosse comprimido dentro desse raio, nenhuma informação conseguiria escapar, nem mesmo a luz. Essa região passou a ser chamada mais tarde de horizonte de eventos.
Dentro dela, tudo estaria condenado a seguir para o centro, onde haveria uma singularidade, um ponto de densidade infinita. Na época, ninguém sabia ao certo o que fazer com essa descoberta. Einstein, embora impressionado com a elegância da solução, não acreditava que tais objetos existissem na realidade. Para ele, a natureza teria mecanismos para evitar o colapso total da matéria. Mas Schwarzschild havia plantado uma semente perigosa. A ideia de que, em determinadas condições, o espaço-tempo poderia colapsar sobre si mesmo. Não era apenas teoria, era uma previsão clara da matemática. O conceito de singularidade foi um dos pontos mais desconcertantes da equação. Lá, a densidade e a curvatura do espaço se tornariam infinitas, o que viola praticamente todas as leis conhecidas da física. Era como se o universo, ao chegar ali, deixasse de seguir suas próprias regras. Essa conclusão desconfortável levou muitos cientistas a evitarem o tema por décadas, mas com o tempo, os sinais de que esses objetos poderiam existir no universo real começaram a se acumular. A equação de Schwarzschild também previu outro fenômeno notável, a dilatação do tempo. Quanto mais perto do horizonte de eventos, mais lentamente o tempo passa para um observador externo. Em teoria, na borda de um buraco negro, o tempo quase congela. Isso criou cenários fascinantes para a ciência e para a ficção. Imagine ver o universo acelerar diante de seus olhos enquanto o tempo quase para ao seu redor. Era mais do que matemática, era poesia cósmica. Mesmo sendo uma solução para uma massa esférica e estática, a equação de Schwarzschild serviu como base para a compreensão dos buracos negros mais simples. Com o tempo, outras soluções seriam desenvolvidas para massas rotativas ou carregadas eletricamente. Mas tudo começou com aquela equação escrita à mão por um cientista solitário em meio à guerra. A simplicidade da solução escondia sua profundidade. Bastavam poucas variáveis para descrever o comportamento de um buraco negro idealizado. Isso contrastava com a complexidade infinita dos objetos astrofísicos reais. Ainda assim, ela fornecia um modelo de referência, um ponto de partida. E talvez mais importante, mostrava que a relatividade de Einstein permitia a existência de regiões do universo completamente isoladas do restante do espaço. Essa ideia desafiava conceitos fundamentais da ciência. O princípio de causalidade, por exemplo, dizia que todo efeito deve ter uma causa observável, mas em um buraco negro, os eventos internos estariam para sempre ocultos. Seria possível, então, existir uma parte do universo inacessível, onde o tempo e o espaço obedecessem a outras leis? Essas reflexões filosóficas acompanharam a física teórica por décadas, dando origem a debates profundos. Com o avanço da astronomia, os físicos passaram a buscar evidências observacionais que sustentassem a existência dessas entidades previstas pela equação. Estrelas se movendo de forma estranha, fontes intensas de raios-x e outros fenômenos sugeriam a presença de objetos compactos e invisíveis. Era como se o universo começasse a confirmar lentamente aquilo que a matemática previa desde 1916. A teoria ganhava corpo no céu. A equação de Schwarzschild, nascida em tempos sombrios, revelou uma das estruturas mais intrigantes do universo. Ela não apenas previa os buracos negros, ela os descrevia com precisão surpreendente. Mesmo com suas limitações, essa solução simples lançou luz sobre o que antes era apenas escuridão. A partir dela, a ciência pôde sonhar mais alto, olhar para os abismos do cosmos e compreender que, talvez, os maiores segredos estejam escondidos no invisível. Horizonte de eventos, o ponto sem retorno. Em torno de cada buraco negro existe uma fronteira invisível, conhecida como horizonte de eventos. Essa região marca o limite final.
Tudo o que cruzar essa linha está condenado a nunca mais retornar. Nem mesmo a luz, a entidade mais rápida do universo, escapa de sua atração. O horizonte de eventos não é uma superfície sólida, mas uma borda matemática no espaço-tempo. É como o limite de um redemoinho no oceano, onde uma vez ultrapassado, não há volta possível. A queda para o centro se torna inevitável. Para um observador externo, algo que se aproxime do horizonte de eventos parece desacelerar cada vez mais. A luz emitida por esse objeto vai se tornando mais fraca, mais vermelha, até desaparecer. Aos nossos olhos, ele nunca cruza o limite. Mas, na perspectiva de quem está caindo, o tempo passa normalmente. Essa diferença radical entre os dois pontos de vista é um dos aspectos mais intrigantes da relatividade. O tempo e o espaço se comportam de forma diferente em cada referencial. Essa região fronteiriça é também um véu de mistério. Tudo o que acontece dentro do horizonte de eventos permanece oculto para sempre. Nenhuma informação pode atravessá-lo de volta. Isso cria um desafio enorme para a física, que se baseia na observação e na repetição dos fenômenos. Se não podemos observar diretamente o interior de um buraco negro, como saber o que acontece ali? Restam apenas as previsões teóricas e as pistas indiretas que a natureza nos dá. O nome horizonte de eventos reflete bem essa característica. Eventos, ações, interações, ocorrências podem acontecer ali dentro, mas jamais poderão ser conhecidos por quem está fora. É como se o universo se dividisse em dois domínios separados. Um acessível, onde a física funciona como conhecemos, e outro isolado, onde tudo se curva para um futuro oculto. A partir desse limite, o destino de qualquer objeto é singular, a queda rumo ao centro do buraco negro. Matematicamente, o horizonte de eventos é onde a velocidade de escape iguala a velocidade da luz. Para escapar de um planeta, é preciso vencer sua gravidade com uma certa velocidade. Na Terra, são cerca de 11 km por segundo. Mas perto de um buraco negro, essa velocidade cresce até se tornar insuperável. Quando ela atinge a velocidade da luz, a fuga se torna impossível. Não há energia suficiente no universo para contrariar esse destino. Essa fronteira não é perigosa em si, caso se mantenha a distância. Buracos negros não sugam tudo ao redor como muitas vezes se imagina. Eles afetam apenas o que se aproxima demais. Fora do horizonte, seu campo gravitacional é como o de qualquer outro corpo da mesma massa. Uma estrela orbitando um buraco negro pode permanecer estável por bilhões de anos sem jamais cruzar esse limite fatal. O perigo está apenas em ultrapassar o ponto sem volta. Do ponto de vista da termodinâmica e da física quântica, o horizonte de eventos é ainda mais fascinante. Stephen Hawking mostrou que buracos negros podem emitir radiação devido a efeitos quânticos próximos ao horizonte. Essa radiação, chamada de Hawking, leva à ideia de que os buracos negros podem evaporar lentamente com o tempo. Mas se isso for verdade, o que acontece com a informação que estava dentro deles? Esse dilema é conhecido como o paradoxo da informação. O horizonte também pode se expandir ou encolher. Quando o buraco negro absorve matéria, ele cresce e seu horizonte se amplia. Já com a emissão de radiação de Hawking, ele diminui lentamente. É como se esse limite respirasse ao longo da vida do buraco negro. Um processo lento, mas implacável. No final, se nada for absorvido por muito tempo, o buraco negro pode desaparecer, deixando apenas uma sombra de sua existência no espaço-tempo. Imagens recentes da colaboração Event Horizon Telescope nos permitiram ver o contorno do horizonte de eventos. Não diretamente, mas pela silhueta que ele projeta ao bloquear a luz ao seu redor.
A famosa imagem do buraco negro na galáxia M87 mostra esse anel de luz distorcido com uma sombra no centro. É o mais próximo que chegamos de observar essa fronteira. Um feito técnico e científico que transformou o abstrato em algo quase palpável. O horizonte de eventos é, portanto, o guardião do segredo, a linha onde termina o conhecimento e começa o mistério. Cruzá-lo na física é como ultrapassar a página final de um livro e cair no desconhecido. Ele marca o limite entre o universo que podemos estudar e o que apenas podemos imaginar. E nos lembra, com sobriedade, que mesmo com toda a nossa tecnologia e inteligência, ainda há regiões do cosmos onde a luz não volta e o silêncio é absoluto. O papel das estrelas massivas no colapso gravitacional. Os buracos negros não surgem do nada. Eles são o resultado final da vida de certas estrelas muito massivas. Quando uma estrela nasce, ela encontra equilíbrio entre duas forças opostas: a gravidade tentando colapsar a matéria e a pressão gerada pelas reações nucleares empurrando para fora. Durante milhões ou bilhões de anos, essa dança mantém a estrela estável. Mas tudo muda quando o combustível acaba. Sem a fusão de elementos leves no núcleo, o colapso gravitacional começa. Para estrelas como o Sol, o fim da linha é uma anã branca. Já para estrelas com massas maiores, o destino pode ser uma estrela de nêutrons. Mas se a massa for ainda mais extrema, nem mesmo as forças nucleares conseguem deter o colapso. A matéria continua comprimindo-se até ultrapassar todos os limites conhecidos. É nesse ponto que surge o buraco negro. Uma entidade formada não por destruição, mas por uma compressão absoluta do espaço e do tempo. Esse processo começa com a morte da estrela em uma supernova. Quando o núcleo colapsa, as camadas externas explodem violentamente para o espaço. A luminosidade da supernova pode superar uma galáxia inteira por alguns dias. É um espetáculo de destruição cósmica, mas também de criação. O que resta no centro é uma esfera cada vez menor, cada vez mais densa, até cruzar o raio de Schwarzschild. A partir daí, forma-se o horizonte de eventos. Dentro desse novo buraco negro, todo o passado da estrela está comprimido em um único ponto. A massa continua existindo, mas sua densidade é infinita. Esse ponto central é a singularidade, cercada pelo horizonte de eventos que impede qualquer observação direta. A estrela, que antes iluminava o céu com seu brilho, agora se transforma em escuridão absoluta. Um objeto que distorce o espaço, o tempo e até a lógica. A massa mínima para que uma estrela forme um buraco negro após a supernova gira em torno de 20 a 25 vezes a massa do Sol. Acima disso, o colapso gravitacional é inevitável. Quanto maior a massa inicial, maior será o buraco negro resultante. Ele pode continuar crescendo se absorver matéria do ambiente ou colidir com outros objetos. E assim, uma simples estrela pode se tornar o núcleo de uma estrutura cósmica, capaz de devorar planetas, estrelas e até luz. Essas estrelas gigantes surgem em regiões de formação estelar intensa, onde há muito hidrogênio e condições propícias para o nascimento de massas colossais. Porém, elas vivem pouco. Em vez de bilhões de anos, queimam seu combustível em apenas alguns milhões. Vivem rápido, morrem cedo e deixam um legado silencioso. Buracos negros estelares se espalham por todas as galáxias, escondidos na escuridão, mas deixando rastros em suas interações. Apesar de invisíveis, esses buracos negros podem ser detectados por seus efeitos sobre o ambiente. Quando estão em sistemas binários, por exemplo, sugam matéria da estrela companheira. Esse material forma um disco de acreção ao redor do buraco negro, aquecido a temperaturas extremas. Essa região emite raios X que podem ser detectados por telescópios. Assim,
Mesmo escondido, o buraco negro se revela por sua influência gravitacional. A presença dessas estrelas no universo também pode explicar os buracos negros supermassivos. Alguns cientistas acreditam que, no começo do universo, estrelas muito maiores do que as de hoje colapsaram diretamente em buracos negros gigantes. Esses núcleos escuros teriam servido de sementes para o crescimento dos monstros que hoje habitam o centro das galáxias. Um processo que ainda está sendo estudado, mas que une as escalas estelares e galácticas. A relação entre massa e destino estelar é, portanto, fundamental. O que começa como uma simples nuvem de gás pode terminar como uma singularidade escondida no espaço. O ciclo de vida das estrelas é também o ciclo de criação dos buracos negros. Não são exceções, mas sim naturais da física. São o fim para os corpos mais ambiciosos do cosmos. Assim, os buracos negros não são anomalias. São estágios finais, silenciosos e inevitáveis do processo estelar. Eles nascem daquilo que brilhou, aqueceu e iluminou planetas e galáxias, e mesmo após sua morte aparente, continuam exercendo influência sobre o universo. Eles permanecem ocultos, nos lembrando que até a luz tem seus limites diante do colapso cósmico. Tipos de buracos negros: estelares, supermassivos e primordiais. Embora o termo buraco negro pareça designar um único tipo de objeto, o universo abriga diferentes classes dessas entidades, separadas principalmente por sua origem e massa. Cada tipo desempenha um papel distinto na arquitetura cósmica. Os cientistas classificam os buracos negros, de forma geral, em 3 categorias principais: estelares, supermassivos e primordiais. Essa distinção ajuda a compreender como eles se formam, onde se localizam e como influenciam o espaço ao redor. Cada um deles guarda segredos únicos sobre a evolução do universo. Os buracos negros estelares são os mais comuns e os primeiros a serem compreendidos. Eles se formam quando estrelas massivas colapsam ao final de suas vidas, após uma supernova. Sua massa varia geralmente entre 3 a 100 vezes a massa do Sol. Apesar disso, seu tamanho físico é extremamente pequeno, comparável ao de uma cidade. Mesmo sendo os menores da categoria, são incrivelmente densos e poderosos. Milhares deles podem estar espalhados pela nossa galáxia. Já os buracos negros supermassivos são verdadeiros gigantes cósmicos. Localizados no centro da maioria das galáxias, sua massa pode chegar a bilhões de vezes a do Sol. Um exemplo é Sagitários A, no núcleo da Via Láctea. A origem desses colossos ainda é um mistério. Não se sabe ao certo como crescem tão rapidamente no início do universo. Alguns cientistas acreditam que eles surgem da fusão de buracos negros menores e do acúmulo contínuo de matéria. Outros suspeitam que eles podem ter se formado diretamente de nuvens colossais de gás primordiais. Os efeitos gravitacionais dos supermassivos moldam o comportamento das galáxias. Eles regulam o nascimento de estrelas e o movimento de nuvens interestelares. Ao redor deles, encontramos discos de acreção luminosos, jatos relativísticos e sinais de intensa atividade energética. Apesar de sua presença dominante, eles podem permanecer adormecidos por eras, despertando apenas quando algo se aproxima demais. Quando ativos, brilham como quasares, os faróis mais intensos do cosmos. Um terceiro tipo, ainda teórico, são os chamados buracos negros primordiais. Eles teriam se formado instantes após o Big Bang, em regiões onde a densidade do universo era imensa. Ao contrário dos outros, não surgiriam do colapso de estrelas, mas diretamente de flutuações de energia do universo jovem. Esses buracos poderiam ter tamanhos variados, desde microscópicos até massas consideráveis.
ainda não foram detectados, mas sua existência poderia explicar certos mistérios da matéria escura. A busca por buracos negros primordiais é intensa na cosmologia moderna. Se eles existirem, poderiam ser os responsáveis por uma parte da massa invisível do universo. Também poderiam ajudar a compreender melhor as condições do universo nos seus primeiros segundos. Experimentos com ondas gravitacionais e análises de microlentes gravitacionais buscam sinais de sua presença. Embora invisíveis, os efeitos de sua gravidade podem deixar rastros detectáveis. Além dessas categorias principais, há propostas de buracos negros intermediários. Com massas entre os estelares e os supermassivos, eles seriam o elo perdido entre os dois extremos. Alguns candidatos já foram observados em aglomerados estelares e galáxias anãs. Esses objetos ajudam a entender como os buracos negros podem crescer e evoluir ao longo do tempo. Seu estudo é essencial para reconstruir a história das galáxias. Há também ideias ainda mais exóticas, como os buracos negros espelhos ou buracos de minhoca. Essas hipóteses misturam relatividade geral e física quântica, tentando ultrapassar os limites das teorias atuais. Embora ainda especulativas, inspiram a imaginação e incentivam novas investigações. O universo pode ser mais estranho do que conseguimos conceber, e os buracos negros são a chave para explorar essas fronteiras. Com tantos tipos e tamanhos, os buracos negros mostram sua versatilidade cósmica. De pequenos restos estelares a motores galácticos gigantescos, eles estão presentes em todas as escalas do universo. Estudá-los é como estudar a própria história do cosmos, desde seus primeiros momentos até sua evolução atual. Cada um revela uma camada diferente do grande quebra-cabeça universal. Assim, ao pensar em buracos negros, é importante lembrar que há uma diversidade invisível escondida no universo. Eles não são todos iguais, mas sim peças distintas de um mesmo enigma. Uns nascem da morte das estrelas, outros talvez da origem do próprio tempo. Seja qual for sua natureza, todos compartilham uma característica essencial. Desafiam a luz, o tempo e a própria compreensão humana. Sagitários A. O buraco negro no coração da Via Láctea. No centro da nossa galáxia, a Via Láctea, existe uma região envolta em poeira cósmica, gás interestelar e mistério. Escondido no coração desse turbilhão, há um buraco negro supermassivo chamado Sagitários A. Seu nome vem da constelação de Sagitário, na direção da qual está localizado. Embora invisível aos nossos olhos, seus efeitos sobre o ambiente revelam sua presença com clareza. Ele é o verdadeiro núcleo gravitacional da nossa galáxia. Tudo ao redor orbita em resposta à sua influência silenciosa. A descoberta de Sagitários A foi resultado de décadas de observação. No final do século XX, os astrônomos começaram a estudar o movimento de estrelas próximas ao centro galáctico. Essas estrelas seguiam trajetórias curvas, acelerando subitamente ao se aproximar de um ponto aparentemente vazio. A única explicação plausível era a presença de uma massa imensa e invisível. Os cálculos revelaram algo com cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Era a assinatura de um buraco negro supermassivo. Em 2022, essa hipótese foi confirmada com uma imagem histórica. A colaboração internacional do Event Horizon Telescope conseguiu capturar a silhueta do buraco negro. Embora não possamos ver seu interior, observamos o anel de luz deformado pela gravidade ao seu redor. Essa imagem, além de ser um marco científico, aproximou ainda mais o público dos mistérios do cosmos. Pela primeira vez, olhamos diretamente para o coração invisível da nossa galáxia. Sagitários AGT é um buraco negro relativamente calmo. Ao contrário de quasares ou núcleos galácticos ativos, ele não está atualmente engolindo grandes quantidades de matéria.
Isso o torna mais discreto, mas não menos importante. Sua influência molda a dinâmica do núcleo galáctico, regula o movimento estelar e pode impactar a formação de novas estrelas. Ele é o pilar central da Via Láctea, em torno do qual tudo gira há bilhões de anos. As estrelas mais próximas de Sagitários A são conhecidas como estrelas S. Uma das mais estudadas é a S2, que completa uma órbita em cerca de 16 anos. Durante sua aproximação máxima, ela atinge velocidades incríveis, próximas a 3% da velocidade da luz. Essas medições permitem testar com precisão as previsões da relatividade geral. E até agora, Einstein continua sendo confirmado. Nenhuma outra explicação explica com tamanha elegância os dados observados. O ambiente ao redor de Sagitários A é um laboratório natural para a astrofísica. Campos magnéticos intensos, jatos de partículas, nuvens de gás em rotação, tudo isso ocorre em escalas colossais. Embora silencioso à primeira vista, esse centro galáctico é um palco dinâmico e complexo. As interações gravitacionais e eletromagnéticas revelam camadas de física que ainda estamos aprendendo a interpretar. Cada nova observação traz mais perguntas do que respostas. O estudo contínuo de Sagitários A também ajuda a entender a história da Via Láctea. Em algum momento do passado, esse buraco negro pode ter sido mais ativo, alimentado por gás e estrelas em queda. Restos dessa atividade podem estar presentes na forma de bolhas de radiação e estruturas gigantescas observadas ao redor do plano galáctico. Conhecer o passado de Sagitários A é conhecer o passado da nossa própria galáxia. Além disso, entender buracos negros supermassivos como Sagitários A é essencial para desvendar o papel deles na evolução das galáxias. Eles não são apenas habitantes passivos dos centros galácticos. Influenciam a formação de estrelas, a dinâmica de braços espirais e a distribuição de matéria escura. São como condutores silenciosos da sinfonia cósmica, regendo o movimento de bilhões de estrelas. Sagitários A não representa uma ameaça direta à Terra. Estamos a cerca de 26 mil anos-luz de distância em uma órbita estável, mas a sua existência nos convida à contemplação. Há um buraco negro no centro da nossa casa cósmica, e mesmo assim, a galáxia pulsa com vida, brilho e beleza. É um lembrete de que a escuridão e a criação podem coexistir, e que mesmo o invisível pode ser o ponto de equilíbrio de tudo ao redor. Observar Sagitários A é olhar para o espelho da nossa origem e do nosso destino. É um ponto fixo em meio à vastidão, uma âncora gravitacional em um mar de estrelas. E mesmo sem emitir luz, ele nos ilumina com fascínio e a certeza de que há muito mais para descobrir. O centro da galáxia guarda silêncio, mas nele ressoa a história do universo. Ondas gravitacionais e colisões de buracos negros. Durante muito tempo, os buracos negros permaneceram como previsões teóricas. Mas isso mudou com uma descoberta que revolucionou a astrofísica moderna: a detecção das ondas gravitacionais. Previstas por Albert Einstein em 1916, essas ondulações no tecido do espaço-tempo só foram observadas diretamente um século depois. Elas surgem quando massas colossais aceleram violentamente, como no choque entre buracos negros. Essa descoberta abriu um novo sentido para observar o universo. Um sentido baseado na própria vibração do espaço. Em 2015, o Observatório LIGO registrou pela primeira vez o eco de uma colisão entre dois buracos negros. O sinal durou apenas frações de segundo, mas foi suficiente para confirmar uma teoria centenária. Dois buracos negros, com dezenas de vezes a massa do Sol, giravam em espiral até se fundirem, emitindo energia em forma de ondas gravitacionais. Foi a primeira vez que a humanidade ouviu o universo em sua forma mais profunda. E com isso,
Um novo capítulo da astronomia foi iniciado. As ondas gravitacionais não são como a luz, que pode ser bloqueada por poeira ou matéria. Elas atravessam tudo, intocadas, levando informações sobre eventos violentos e distantes. São extremamente sutis, quase imperceptíveis. Detectá-las exige instrumentos incrivelmente sensíveis, como os interferômetros do LIGO e do Virgo. Eles medem variações menores que o diâmetro de um próton. Mesmo assim, conseguiram captar sinais de colisões que ocorreram a bilhões de anos-luz de distância. As colisões entre buracos negros são eventos cósmicos de energia inimaginável. Quando dois gigantes se aproximam, começam a emitir ondas gravitacionais cada vez mais intensas. A frequência e a amplitude dessas ondas aumentam até o momento da fusão. Após a união, o novo buraco negro recém-formado libera uma nota final, um som decrescente chamado de ring-down. Esse padrão permite calcular com precisão as massas envolvidas, a distância do evento e até a rotação dos buracos. Além da confirmação da relatividade geral, essas detecções têm revelado uma população inesperada de buracos negros. Alguns deles são mais massivos do que os modelos previam. Outros possuem órbitas e rotações intrigantes, que sugerem histórias complexas de formação. Isso está obrigando os cientistas a reverem teorias sobre a vida e morte de estrelas, sobre ambientes densos como aglomerados globulares, e até sobre o universo primordial. Cada nova onda captada traz uma nova pergunta. As ondas gravitacionais também nos oferecem pistas sobre a expansão do universo. Ao medir a distância até o evento e compará-la com sua velocidade de afastamento, podemos obter uma nova estimativa da constante de Hubble. Isso complementa os métodos tradicionais, baseados em supernovas ou no fundo cósmico de micro-ondas. É como usar uma régua cósmica baseada em som e não em luz. Um método alternativo para mapear as grandes escalas do cosmos. Colisões entre buracos negros não são os únicos eventos que geram ondas gravitacionais. Estrelas de nêutrons também podem colidir, produzindo não apenas ondas, mas também luz visível e elementos pesados como ouro e platina. Essas fusões são chamadas de quilonovas. Já os buracos negros, por sua natureza escura, não emitem luz. Mas as ondas gravitacionais nos permitem saber que algo invisível e colossal aconteceu. É um modo indireto, porém confiável, de estudar o invisível. Com a construção de novos detectores mais sensíveis, como o LISA, um observatório espacial planejado, espera-se detectar até mesmo ondas de buracos negros supermassivos. Esses eventos ocorrem quando galáxias inteiras colidem e seus núcleos se fundem. As ondas geradas seriam mais lentas, mas muito mais intensas. Observar isso nos ajudaria a entender como as galáxias evoluem e como os buracos negros crescem ao longo do tempo cósmico. Essa nova era da astronomia, chamada de astronomia multimensageira, combina luz, partículas e agora também as ondas gravitacionais. Cada uma dessas formas traz uma parte da história do universo. Juntas, elas formam um quadro mais completo, como diferentes instrumentos em uma mesma orquestra. E os buracos negros, silenciosos para os olhos, finalmente ganham voz nesse concerto cósmico. Uma voz grave, curta e profunda, mas repleta de significado. As colisões de buracos negros nos lembram que o universo não é estático. Ele pulsa, vibra e colide. E mesmo os objetos mais escuros e silenciosos podem deixar rastros audíveis na estrutura do espaço-tempo. Detectar essas ondas é um lembrete de que, mesmo no silêncio absoluto do vácuo, existe movimento, energia e transformação. A primeira imagem de um buraco negro, M87.
Durante muito tempo, os buracos negros foram tratados como ideias teóricas, difíceis de confirmar visualmente. Afinal, por definição, eles não emitem luz. Mas em 2019, o mundo parou para observar uma imagem histórica: o contorno do buraco negro supermassivo na galáxia M87. Foi a primeira vez que conseguimos observar, ainda que indiretamente, a sombra de um buraco negro. Um feito que exigiu o esforço conjunto de cientistas de vários países, sincronizando telescópios ao redor do planeta. A galáxia M87 está localizada a cerca de 55 milhões de anos-luz da Terra. No seu núcleo, habita um buraco negro com cerca de 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Ao seu redor, a matéria forma um disco giratório que emite radiação intensa antes de ser tragada. Essa radiação permitiu observar o efeito da gravidade extrema na luz ao redor do buraco negro. O que vemos na imagem é um anel brilhante distorcido com uma sombra escura no centro. Aquela sombra é o horizonte de eventos. A imagem foi registrada pelo projeto Event Horizon Telescope, um consórcio internacional de radiotelescópios. Em vez de construir um único telescópio gigantesco, os cientistas uniram observatórios espalhados pelo globo. Juntos, eles simularam um telescópio do tamanho da Terra, com resolução suficiente para observar detalhes no centro de M87. Essa técnica, chamada de interferometria de base muito longa, foi essencial para alcançar a precisão necessária. O processo envolveu coletar petabytes de dados armazenados em discos rígidos que precisaram ser transportados fisicamente até centros de processamento. A análise levou 2 anos. Cada ponto da imagem foi gerado a partir de algoritmos que reconstruíram o padrão da radiação observada. O resultado final não é uma fotografia comum, mas uma representação científica altamente confiável. Ela confirmou previsões da relatividade geral com precisão impressionante. O brilho desigual do anel observado na imagem não é aleatório. Ele indica a direção do movimento da matéria em rotação. A parte mais brilhante se move em nossa direção, intensificando o sinal por efeito Doppler. Isso permite inferir o sentido do giro do disco de acreção. A imagem também mostrou que a sombra tem exatamente o tamanho previsto pelas equações de Einstein. Mais uma vez, a teoria da relatividade foi confirmada diante do universo real. A repercussão da imagem foi imediata. Ela foi manchete em jornais, revistas e portais científicos do mundo todo. Pela primeira vez, algo tão abstrato quanto um buraco negro tornou-se visualmente acessível. A ciência, nesse momento, não apenas provava uma teoria, mas também criava um símbolo. A sombra do buraco negro passou a representar os limites da física e da observação, e, ao mesmo tempo, a capacidade humana de superá-los. O impacto cultural também foi notável. A imagem foi comparada a pinturas, interpretada em músicas, recriada em arte digital. Foi um momento em que ciência e imaginação se encontraram. A astrofísica ganhou destaque em conversas cotidianas. Crianças, estudantes e curiosos de todo o mundo puderam ver, com os próprios olhos, o que antes era apenas conceito. O buraco negro de M87 se tornou um ícone. Para os cientistas, esse marco é apenas o começo. Novas imagens estão sendo planejadas com ainda mais resolução e detalhes. A esperança é observar em breve o buraco negro no centro da nossa própria galáxia, Sagitários AA. Esse será um desafio técnico maior, pois estamos olhando por dentro do plano da Via Láctea, repleto de poeira e interferência. Mas se for alcançado, teremos um retrato ainda mais íntimo do que existe no coração da nossa casa cósmica. Mais do que uma imagem, M87 representa uma mudança de paradigma. Mostra que podemos enxergar o invisível por meio da colaboração, da tecnologia e da persistência científica.
é a materialização de um século de teorias, cálculos e observações. Uma ponte entre a imaginação e a realidade. E um convite para continuar explorando o desconhecido com olhos mais atentos. A sombra de M87 nos lembra que, mesmo diante do desconhecido, a ciência pode avançar. Que o universo guarda segredos, mas também nos dá pistas, e que mesmo na escuridão mais densa, existe luz ao redor. Contorcida, sim, mas acessível. A primeira imagem de um buraco negro foi mais do que uma conquista técnica. Foi um olhar direto para o abismo, e uma prova de que conseguimos enxergá-lo. Buracos negros e o tempo. Dilatação temporal extrema. Entre os muitos efeitos estranhos que os buracos negros provocam, um dos mais fascinantes é a dilatação temporal. Segundo a teoria da relatividade geral, quanto mais intensa for a gravidade, mais lentamente o tempo passa para quem está próximo dela, e nenhum outro objeto no universo conhecido possui um campo gravitacional tão extremo quanto um buraco negro. Isso significa que o tempo ali perto literalmente desacelera. Um segundo próximo ao horizonte de eventos pode equivaler a horas, dias ou séculos longe dali. Para um observador distante, ver algo se aproximando de um buraco negro é como assistir a um filme em câmera lenta. O objeto parece desacelerar cada vez mais, e sua luz vai se tornando mais fraca e avermelhada. Do ponto de vista externo, ele nunca chega a cruzar o horizonte de eventos, apenas se aproxima indefinidamente. Já para quem está caindo, o tempo flui normalmente. A experiência do tempo, nesse caso, é relativa ao referencial de quem observa. Essa diferença radical cria situações quase paradoxais. Imagine uma espaçonave orbitando um buraco negro por algum tempo e depois retornando à Terra. Para seus tripulantes, podem ter se passado apenas alguns anos. Mas aqui, séculos podem ter transcorrido. Essa ideia foi explorada na ficção científica, como no filme Interestelar, mas é baseada em princípios reais da física. A dilatação do tempo é uma consequência inevitável da curvatura do espaço-tempo. Quanto mais próximo do horizonte de eventos, mais acentuada se torna essa diferença temporal. A luz emitida por objetos nessa região é esticada em comprimento de onda, um fenômeno chamado redshift gravitacional. Essa luz perde energia ao tentar escapar da curvatura extrema do espaço. Quando observamos esse sinal de fora, vemos um espectro distorcido e mais fraco. É uma forma indireta de detectar a presença de buracos negros e também de medir sua gravidade. No interior do horizonte de eventos, a situação se inverte completamente. O tempo e o espaço trocam de papel. O caminho para o centro do buraco negro se torna inevitável, como o futuro é inevitável em nossas vidas. Não importa para onde se tente ir, o destino é sempre a singularidade. Essa inversão do tempo e do espaço desafia nossa intuição. Mas é exatamente o que as equações da relatividade predizem. É como se o próprio tempo fosse tragado. Essa distorção do tempo também traz implicações para o estudo do universo como um todo. Em escalas maiores, objetos muito massivos também afetam a passagem do tempo, embora de forma menos intensa. Isso é levado em conta em tecnologias como o GPS, que precisa corrigir diferenças de tempo entre satélites em órbita e aparelhos na superfície da Terra. A teoria que prevê a dilatação do tempo não é apenas teórica, ela é usada diariamente. A presença de buracos negros em regiões densas do universo pode afetar até mesmo o ritmo de evolução estelar ao redor. Estrelas próximas têm suas órbitas alteradas e seus ciclos de vida modificados. Isso pode impactar a formação de planetas, a dinâmica de sistemas binários e até o surgimento de zonas habitáveis. O tempo, nesses cenários, torna-se um ingrediente maleável. Não mais uma linha reta, mas um campo distorcido pela gravidade.
Do ponto de vista filosófico, a dilatação temporal introduz questões profundas. O tempo deixa de ser absoluto, universal e constante. Ele passa a depender da posição e do movimento de cada observador. Isso desafia nossa percepção cotidiana e convida a uma nova forma de entender a realidade. Onde há buracos negros, há fronteiras do tempo. E onde o tempo se curva, a nossa compreensão precisa se curvar junto. A pesquisa sobre esse fenômeno continua ativa em laboratórios teóricos e simulações computacionais. A combinação entre relatividade geral e física quântica ainda precisa ser totalmente compreendida. E o tempo, nesse encontro entre teorias, pode ser a chave para unir os dois mundos. Os buracos negros, ao distorcerem o tempo, revelam os limites do que sabemos, mas também nos oferecem pistas para descobrir o que ainda não sabemos. Observar o tempo desacelerar, congelar ou inverter-se é como espiar os bastidores do universo. Uma oportunidade de entender que o tempo, como o espaço, é flexível e que os buracos negros não são apenas abismos gravitacionais. São também laboratórios naturais onde o tempo se dobra. Nessas dobras, talvez estejam guardadas as respostas para os maiores mistérios da existência. O paradoxo da informação. Hawking versus a física quântica. A física moderna se apoia em duas grandes estruturas teóricas, a relatividade geral e a mecânica quântica. Cada uma descreve aspectos distintos da realidade. A primeira rege o mundo dos grandes corpos celestes e da gravidade. A segunda, o universo das partículas subatômicas. Ambas funcionam com extrema precisão em seus respectivos domínios. Mas, quando se encontram nos limites extremos, como dentro de um buraco negro, surgem contradições desconfortáveis. Uma delas é o chamado paradoxo da informação. Segundo a mecânica quântica, a informação sobre o estado de uma partícula jamais pode ser destruída. Ela pode se espalhar, transformar, mas sempre permanece codificada em algum lugar do universo. Já a relatividade prevê que tudo o que cai em um buraco negro atravessa o horizonte de eventos e caminha inevitavelmente rumo à singularidade. Uma vez lá, toda a informação seria perdida para sempre. Esse conflito entre duas leis fundamentais da natureza provocou um dos maiores debates da física teórica. Na década de 1970, Stephen Hawking fez um avanço crucial nesse tema. Ele demonstrou que, por causa de efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos, os buracos negros poderiam emitir uma radiação tênue, hoje chamada de radiação de Hawking. Essa emissão faz com que o buraco negro perca massa lentamente, até evaporar completamente com o tempo. O problema é que essa radiação é térmica, aleatória, sem codificação visível da informação original. Quando o buraco negro desaparece, o que acontece com tudo o que havia lá dentro? Se a informação realmente se perde, isso viola a unitariedade da mecânica quântica, um de seus pilares mais fundamentais. Isso é mais grave do que parece. Seria como rasgar páginas inteiras das leis da física. O paradoxo dividiu a comunidade científica. Alguns acreditavam que os buracos negros destruíam a informação. Outros afirmavam que, de algum modo, ela era preservada ou retornava ao universo de forma sutil. Era mais do que uma questão técnica. Era um dilema sobre a coerência do universo. Com o tempo, surgiram várias propostas para resolver o impasse. Uma delas sugeria que a informação poderia ser armazenada no próprio horizonte de eventos, como uma espécie de holograma. Outra propunha que a radiação de Hawking, embora parecesse aleatória, carregaria pequenas correções quânticas que preservariam a informação. Havia ainda quem defendesse que, no momento final da evaporação, um remanescente extremamente denso conteria todos os dados engolidos pelo buraco negro.
Nos últimos anos, avanços importantes vieram da teoria das cordas, da gravidade quântica e da chamada correspondência holográfica. Esta última sugere que toda a informação de um volume tridimensional pode ser codificada em sua superfície bidimensional, como se o universo fosse um holograma. Essa ideia, além de elegante, poderia oferecer uma ponte entre as duas teorias fundamentais. Ainda não há consenso, mas os modelos apontam para um possível caminho de reconciliação. Stephen Hawking, que inicialmente defendia a perda da informação, mudou de posição em 2004. Em uma conferência, ele apresentou novos cálculos, indicando que a informação poderia, sim, escapar de um buraco negro por meios sutis. Embora ainda fosse uma hipótese, esse gesto mostrou a flexibilidade intelectual necessária na ciência. Mesmo um dos maiores gênios da física contemporânea não hesitou em rever sua visão diante de novas evidências. O paradoxo da informação nos força a repensar os limites da física e a estrutura profunda do universo. Ele mostra que os buracos negros não são apenas objetos astrofísicos, mas arenas onde as leis fundamentais entram em tensão. Resolver esse paradoxo pode abrir as portas para uma teoria unificada, que combine gravidade e mecânica quântica. Um sonho perseguido há mais de um século, a chamada teoria de tudo. Mesmo sem respostas definitivas, o paradoxo já cumpre um papel essencial. Ele empurra a ciência para além do conhecido. Estimula o surgimento de novas ideias, teorias e tecnologias. E nos lembra que, na fronteira entre o visível e o invisível, a dúvida é tão importante quanto a certeza. Os buracos negros, ao esconderem informação, nos desafiam a decifrar os segredos mais profundos da realidade. Assim, o paradoxo da informação continua aberto, como uma fenda entre dois mundos. Mas talvez, nessa fenda, esteja a chave para compreender como o universo realmente funciona. Um enigma que não busca apenas uma solução, mas uma nova forma de olhar para o tempo, o espaço, a matéria e, acima de tudo, a própria informação. Buracos negros como portais para outros universos. Há quem veja os buracos negros não apenas como regiões destrutivas, mas como possíveis passagens para outros mundos. Essa ideia, embora ainda sem comprovação, tem origem em soluções matemáticas das equações da relatividade geral. Se o espaço-tempo pode se curvar e dobrar, talvez também possa se conectar em pontos distantes, ou até entre diferentes realidades. Nesse cenário, os buracos negros deixariam de ser apenas fins e passariam a ser portais, pontes entre o conhecido e o desconhecido. A teoria dos buracos de minhoca sustenta essa hipótese. Ela propõe a existência de túneis no espaço-tempo, com uma entrada e uma saída em locais separados do universo. O buraco negro seria a entrada, e o buraco branco, a saída. Esses túneis, também chamados de pontes de Einstein-Rosen, foram previstos matematicamente em 1935. Mas para existirem fisicamente, precisariam de condições muito especiais, como matéria exótica e estabilidade quase impossível. Mesmo assim, a ideia continua atraindo físicos e cosmólogos. Se fosse possível atravessar um buraco negro e emergir em outra região do universo, ou até em outro universo, isso mudaria nossa visão da realidade. Os buracos negros deixariam de ser apenas destinos finais, para se tornarem caminhos. Corredores de conexão entre dimensões, épocas ou estruturas cósmicas paralelas. Um conceito que une física de fronteira e imaginação. Várias teorias modernas da física sugerem que nosso universo pode ser apenas um entre muitos. A teoria das cordas, por exemplo, admite a existência de múltiplas dimensões além das 4 que conhecemos. Em alguns modelos, colapsos gravitacionais extremos poderiam rasgar o tecido do espaço-tempo e criar uma ponte para outra realidade. Nesses casos,
O interior de um buraco negro poderia ser uma espécie de semente para um novo universo, crescendo do outro lado do horizonte. O cosmólogo Lee Smolin sugeriu que cada buraco negro poderia dar origem a um novo universo, com suas próprias leis físicas. Nesse modelo chamado de seleção natural cosmológica, universos com mais capacidade de formar buracos negros teriam mais descendentes. Seria uma forma evolutiva de multiverso. Uma ideia ousada que transforma o papel dos buracos negros em agentes criadores. Não mais destrutivos, mas geradores de novos cosmos. Por outro lado, há desafios imensos para validar essas hipóteses. A principal barreira é o próprio horizonte de eventos, que impede qualquer tipo de comunicação de dentro para fora. Mesmo que um universo inteiro existisse além do buraco negro, nunca poderíamos observá-lo diretamente. Qualquer informação ficaria aprisionada. Ainda assim, teorias como a correspondência holográfica tentam sugerir formas de contornar essa limitação, reinterpretando o que é realmente dentro e fora de um buraco negro. A física quântica também entra nesse debate. Em escalas muito pequenas, o espaço-tempo pode apresentar flutuações, conexões temporárias e efeitos não intuitivos. Alguns físicos acreditam que fenômenos como o emaranhamento quântico e a gravidade em loop possam permitir interpretações mais flexíveis do que acontece dentro de um buraco negro. Nessa perspectiva, portais interdimensionais não estariam totalmente fora de cogitação. Mas ainda estamos longe de um modelo testável. A própria ideia de tempo perde o sentido no interior de um buraco negro. Isso abre espaço para especulações ainda mais profundas. Se o tempo se deforma ou se quebra, poderia ser possível atravessar barreiras causais. Um buraco negro, nesse sentido, seria uma fronteira entre diferentes estruturas temporais. Não apenas um buraco no espaço, mas um furo no tempo. Um elo entre cronologias distintas, talvez entre passado, presente e futuro de outros universos. Mesmo sendo teorias ainda não comprovadas, esses cenários ajudam a expandir os limites do pensamento científico. Eles lembram que a física não é apenas um conjunto de leis, é também um convite à imaginação disciplinada. A ideia de buracos negros como portais nos obriga a encarar o cosmos como um sistema mais complexo do que podemos medir. E nos desafia a encontrar maneiras de explorar essas possibilidades sem perder o rigor da ciência. No fim, pensar nos buracos negros como portais é uma forma de olhar para o abismo com esperança. Não como um fim, mas como uma passagem. Uma transição entre mundos que ainda não conhecemos. Talvez o universo, ao esconder tanto em suas regiões mais escuras, esteja nos mostrando que o desconhecido é também uma porta. E que todo colapso, por mais absoluto que pareça, pode esconder um recomeço. O papel dos buracos negros na formação das galáxias. Durante muito tempo, pensava-se que os buracos negros eram apenas produtos do fim da vida de certas estrelas. Mas as descobertas mais recentes sugerem algo ainda mais profundo. Eles podem ser peças fundamentais na própria formação das galáxias. No centro de praticamente todas as galáxias espirais, como a Via Láctea, existe um buraco negro supermassivo. E sua presença não parece ser coincidência. A massa desse buraco negro se correlaciona com a massa da galáxia que o abriga. Essa relação proporcional indica que os buracos negros e as galáxias crescem juntos. Quando a galáxia acumula gás, poeira e estrelas, seu buraco negro central também cresce, absorvendo parte desse material. Mas o processo é recíproco. A atividade do buraco negro influencia diretamente o ritmo de formação estelar na galáxia. Jatos de partículas, radiação e ventos energéticos podem aquecer ou expulsar o gás necessário para o nascimento de novas estrelas. Esse mecanismo de retroalimentação é conhecido como feedback.
Quando um buraco negro supermassivo está ativo, ele pode inibir a formação de estrelas por milhões de anos. Em outros casos, pode comprimir nuvens de gás e acelerar esse processo. O buraco negro, então, não é apenas um hóspede do centro galáctico. Ele é um regulador, que dita o ritmo da evolução estelar ao seu redor. Alguns dos objetos mais luminosos do universo, como os quasares, são buracos negros supermassivos em plena atividade. Quando estão devorando grandes quantidades de matéria, emitem radiação intensa e podem ser vistos a distâncias cosmológicas. Essa fase ativa acontece com mais frequência no universo jovem. Isso sugere que os buracos negros foram ainda mais influentes nas primeiras galáxias, moldando sua estrutura desde o início. Estudos de galáxias distantes mostram que buracos negros já existiam menos de 1 bilhão de anos após o Big Bang. Isso levanta a possibilidade de que sua formação tenha ocorrido antes ou simultaneamente à formação das galáxias. Em alguns modelos, os buracos negros agem como núcleos gravitacionais que atraem matéria ao redor, servindo de sementes para a construção de galáxias inteiras. Eles seriam o ponto de partida e não apenas o resultado final. Essa inversão de perspectiva muda a forma como olhamos para a evolução cósmica. Se os buracos negros vêm primeiro, eles determinam o desenho das estruturas ao redor. Sua massa define o potencial gravitacional, a rotação da galáxia e a organização de seus braços. Até a presença ou ausência de barras centrais em galáxias espirais pode estar relacionada ao comportamento do buraco negro no centro. Ele não é um detalhe, é um arquiteto. Observações do telescópio espacial Hubble e do James Webb estão ajudando a confirmar essas hipóteses. Eles conseguem ver galáxias muito distantes em fases iniciais de formação. E mesmo nessas estruturas jovens, sinais de buracos negros já estão presentes. Isso sugere que, desde o princípio, os buracos negros estiveram envolvidos na dinâmica da matéria cósmica. A gravidade extrema deles ajudou a organizar o caos primordial. Outro ponto importante é que as fusões entre galáxias costumam levar à fusão de seus buracos negros centrais. Esses eventos geram ondas gravitacionais intensas e reconfiguram completamente a estrutura da galáxia resultante. Além disso, as explosões de energia provocadas pela fusão podem varrer o gás e impedir a formação de novas estrelas por eras. Isso explica por que muitas galáxias elípticas formadas por fusões são compostas quase só por estrelas antigas. No centro da nossa própria galáxia, Sagitários A está atualmente em um estado de calma, mas há evidências de que já esteve muito mais ativo. Registros de jatos antigos e estruturas infladas de radiação indicam que ele já influenciou profundamente o ambiente ao redor. O passado do buraco negro é também o passado da Via Láctea, e seu futuro, se despertar novamente, pode alterar o equilíbrio da galáxia. Portanto, os buracos negros não são apenas consumidores silenciosos de matéria. São agentes formadores. Seus efeitos vão além do que absorvem, moldam galáxias inteiras, determinam o ritmo de nascimento estelar e influenciam a história do cosmos. Entender seu papel é entender a arquitetura do universo e perceber que, no centro de toda grande estrutura, há uma força invisível organizando tudo com gravidade e silêncio. Reflexão final. Por que eles continuam a nos fascinar? Buracos negros são enigmas cósmicos que desafiam nossa compreensão desde os primórdios da astronomia. São invisíveis, silenciosos, mas deixaram uma marca profunda na ciência e na imaginação humana. São ao mesmo tempo destruição e criação, fim e começo, mistério e revelação. Ao estudá-los, tocamos os limites do que conhecemos sobre tempo, espaço, matéria e energia. E mesmo com todo o avanço tecnológico, eles continuam guardando mais perguntas do que respostas.
são espelhos escuros onde projetamos nossas maiores curiosidades. O fascínio talvez venha do contraste entre o que representam e o que não podemos ver. Não tem cor, forma definida ou superfície, mas deixam rastros poderosos por onde passam. Influenciam estrelas, galáxias e a própria estrutura do universo. E mesmo assim permanecem ocultos, como vozes distantes sussurrando leis que ainda não entendemos. O invisível, nesse caso, é mais real do que o visível. O desconhecido, mais presente do que o conhecido. Eles nos convidam a pensar de forma diferente, a aceitar que o tempo pode desacelerar, que a luz pode ser vencida e que o espaço pode se curvar até colapsar. Nos mostram que o universo não é estático, mas um campo dinâmico e moldável. Buracos negros não são exceções, são consequências naturais das leis cósmicas. E compreender isso exige humildade, paciência e uma pitada de ousadia intelectual. Cada descoberta sobre eles ampliou nossa visão do cosmos. Do raio de Schwarzschild à imagem de M80 das ondas gravitacionais, as teorias sobre multiversos, os buracos negros acompanharam a evolução da ciência como figuras centrais. São laboratórios naturais, onde forças extremas atuam de formas que não conseguimos reproduzir aqui. Ao observá-los, testamos os limites das teorias mais avançadas da física moderna. Mas também há algo poético neles. Representam o silêncio no meio do ruído, a escuridão no meio da luz, o centro oculto de toda grande estrutura. Estão nas galáxias, mas também em mitos, sonhos e ficções. São fonte de temor e inspiração, como todo grande mistério. E ao mesmo tempo que evocam o fim, também sugerem recomeços, portais e possibilidades além do tempo. São abismos, mas abismos que olhamos com fascínio, não com medo. Mesmo quem não é cientista se encanta com sua existência. Basta ouvir que há um buraco negro no centro da nossa galáxia para que a imaginação se acenda. O desconhecido sempre nos atrai. E os buracos negros são, talvez, o maior símbolo de que ainda sabemos muito pouco. São lembretes cósmicos de que a jornada do conhecimento está apenas começando. E que o universo guarda camadas além da nossa compreensão atual. Esse fascínio é também um motor para o progresso. Grandes telescópios foram construídos para tentar entendê-los. Supercomputadores rodam simulações para prever seu comportamento. Teorias que unem o macro e o micro surgem como tentativas de decifrar seus enigmas. A busca por entender os buracos negros não é apenas científica. É uma busca por entender a natureza profunda da realidade. E, em última instância, de nós mesmos. No fundo, estudar buracos negros é uma forma de explorar os limites da existência. É investigar o que acontece quando tudo se curva, quando o tempo se comprime, quando a luz falha. E, ao fazer isso, somos forçados a reinventar nossas ideias sobre o que é possível. Eles são mais do que objetos celestes. São chaves. Chaves para portas que ainda nem sabíamos que existiam. Em um universo tão vasto e silencioso, os buracos negros se tornaram ícones. Não porque os vemos, mas porque sentimos sua influência em tudo. São presenças sutis, mas fundamentais. E mesmo quando tudo mais desaparecer, talvez sejam eles os últimos a partir. Até que, por fim, evaporando no frio cósmico, deixem apenas uma memória vibrando no tecido do espaço-tempo. E enquanto essa memória existir, continuaremos olhando para o céu com perguntas. Continuaremos ouvindo os ecos da gravidade em busca de respostas. Porque, no fim, entender os buracos negros é também tentar entender o universo. E o universo, ao que tudo indica, ainda tem muito a dizer. Se você chegou até aqui, parabéns por se permitir mergulhar em um dos mistérios mais profundos do cosmos. Que este vídeo tenha servido não apenas para informar, mas também para acalmar e inspirar. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like.
Isso ajuda muito o canal a continuar criando conteúdos como este. Inscreva-se para acompanhar nossos próximos vídeos sobre astronomia, tempo e universo. E ative o sininho para receber os novos episódios assim que forem lançados. Queremos saber sua opinião. O que você mais gostou? Tem algum tema que gostaria de ver aqui? Deixe seu comentário. Compartilhe com quem também ama o espaço. E continue explorando, imaginando e relaxando. O universo é vasto e você faz parte dele.